estado que ele é acusado de 4 mortes: Cláudio, rei da Dinamarca; Polônio, conselheiro do rei; Rosencrantz, e o outro amigo dele de infância. O rei do estado pesa sobre ele essa morte. E, segundo ele, depois de ter a visão do pai morto, pedindo a ele, clamando a ele justiça, iniciou ele uma cruzada no sentido de fazer justiça da morte do pai. Tudo se baseia, então, segundo os autos, numa visão que ele teve do próprio pai morto, que narrou a ele a forma que foi morto. Num castelo, até mesmo numa nação como a nossa, é muito fácil saber, os segredos não ficam ocultos muito tempo, é muito fácil saber se alguém foi assassinado ou não. Segundo os autos, o pai, o pai, foi morto por uma porção de remendo que lhe foi derrubada sobre o nariz, colocada sobre os ouvidos. O remendo é capaz de se fazer com o remendo uma solução venenosa muito poderosa. Mas o remendo também pode ser usado para cura, como belladona, por exemplo. O remendo ele tem uma característica, é muito usado na fitoterapia, ele tem uma característica interessante. Ele é um alucinógeno, usado muito na Indonésia, usado muito por guardas que têm que aguentar o frio de uma madrugada no meio do mato lá. Eles têm que ficar, muitas vezes, suportando frios abaixo de 20 graus. E eles acabam tomando alguma bebida para aguentarem a solidão. Na época em que ocorreram os fatos, o remendo era muito usado, o chá de remendo, para que os fatos suportassem o frio. Porém, o remendo, ele tem uma característica: ele seca a boca, ele impede que o corpo exale muita água, pois no frio o corpo se desidrata rapidamente, mas ele também é um alucinógeno. Ele causa visões, muito usado na Idade Média nos livros satânicos, nas bruxarias. Os guardas do castelo da Dinamarca faziam muito uso do remendo, porque eles ficavam lá no meio do mar fazendo a guarda. Alega o réu que ele teve uma visão do pai. Mas será que ele teve essa visão? Será que ele acreditava de fato na visão que ele teve? A resposta está nele próprio. Em uma peça encenada no castelo, ele pediu ao amigo que ficasse prestando atenção na expressão do rei, porque a peça falava justamente de um rei que foi envenenado. E ele pediu: preste atenção na expressão do rei quando ele for envenenado na peça, para que eu tenha certeza que aquela visão que eu tive era de fato do meu pai e não de uma criatura infernal. Não, ele não tinha certeza da visão que ele tinha, tanto que está nos autos. Olhe o rei, pois se o rei fizer uma expressão desagradável, então realmente a visão que eu tive de fato era do meu pai, e eu não estou enganado. Ora, ser enganado é muito fácil, principalmente pelo réu, que ele próprio contestou na busca do assassinato do pai. Ele próprio afirma, as palavras dele: eu hoje parto para a vingança daquele que usurpou o meu trono. Esta é a verdadeira face do Hamlet. O inconformismo dele não é da morte do pai. O inconformismo dele é sim pelo fato de que o rei, aquele que era seu tio, está ocupando o lugar dele, segundo as próprias palavras do réu. Pergunto: por que ele, se está numa jornada de vingança, por que ele não foi matar direto o rei? Por que ele causou 4 mortes, além de desgraçar a vida de todos? Ele próprio responde
Uma meditação que divide em 4 daria apenas uma parte de sabedoria e 3 partes de covardia. Ele teve a oportunidade de levar a cabo a vingança dele? Sim, ele teve. O rei estava quieto, orando. Ele estava ao lado do rei, com um punhal na mão, e ele disse: não farei isso agora, pois eu quero de fato a desgraça total da própria alma dele. Não se trata só da vingança, trata-se da maldade da vingança de ver um rei morto. Não, senhoras, isso daqui não é vingança, pois até o próprio rei, quando se viu acuado por Laércio, perguntou a esse sobre a morte de teu caro pai, diz: está escrito em tua vingança que jogarás todas as fichas desse jogo, arrastando amigos e inimigos, vencedores e vencidos. E Laércio respondeu: só os inimigos dele. Quem quer a vingança vai atrás daquele que causou a tragédia. Quem quer vingança vai atrás daquele que matou o pai, mas não Hamlet. Hamlet covarde, Hamlet hesita, e de fato Hamlet busca tirar a vida daquele que ele próprio declarou a Ofélia: ai de mim, quero a condenação daquele que fez o que eu não tive coragem de fazer. Esse é o Hamlet. Um homem que alega ter tido uma visão do pai, mas se baseou numa peça de teatro para saber a expressão do próprio rei, para saber se ele estava certo. O memento, quando derrubado em qualquer parte do corpo, preparado como memento, ele é tão violento que ele enruga, ele deixa marcas, ele marca a pele. É muito fácil haver um osso e saber se aquele corpo foi envenenado ou não. Não precisa a bola de cristal nem espírito encarnando. Não há necessidade disso. Basta ver o corpo e saberá que aquele corpo foi envenenado. Os amigos Rosencrantz e Guildenstern, o que foi que ele fez? Ele tinha uma carta que ele alterou, segundo ele próprio. Ele alterou a carta e mandou a carta para o rei, para que aqueles amigos dele de infância, que estavam levando ele para tratamento na Inglaterra, que desconheciam o teor da carta, escrito lá no quarto do rei, que só ele sabia o teor. Ele pegou a carta, viu que a carta era para matar ele e alterou os termos da carta para que matasse os 2 amigos de infância. Poderia alegar legítima defesa, mas legítima defesa antecipada. Ele estava numa ilha, ele poderia simplesmente ter fugido, ele poderia ter usado o mesmo recurso que usou para obter o apoio da Inglaterra, e não, ele mandou os 2 amigos de infância para a morte. Não, ele não é inocente. Defesa antecipada, ele não está em perigo. Ele não chegou à Inglaterra, mas ele mandou os amigos para a morte. Cláudio, o rei já havia sido declarado traidor. Deixasse ele sofrer as amarguras da forca, da morte vergonhosa. E o que é que ele fez? Ele lançou a espada envenenada contra o rei, e mais, pegou o restante do próprio veneno que matou a mãe dele e foi enfiado ela abaixo do rei. Isto, senhoras, isso é crime, porque a lei não permite o crime movido por vingança. A lei não permite. Usar de crime fútil está errado. A lei não dá guarida para tal crime. De fato, ao matar o rei, ele cometeu o crime privilegiado. Ele sabia o que estava fazendo. E ele poderia ter poupado o rei, seria morto. Ademais, ele é o herdeiro do trono.
Ele poderia ter buscado a aliança na Inglaterra e ter voltado e acusado o rei. Ele é o herdeiro único do trono, na qual o próprio rei fala, Cláudio, este é o herdeiro mais imediato do meu trono. E várias vezes ele se refere a Hamlet como filho querido dele. Mas quando ele vê que o Hamlet mata Polônio, ele não tem outra opção. E eu coloco aqui, a morte de Polônio foi acidental, está aqui nos autos. Hamlet levanta da peçaria e olha Polônio. E aí ele diz: tu, miserável, absurdo, intrometido, idiota, adeus. E esfaqueia Polônio com seu punhal. E depois de esfaquear Polônio, pega ele, como se fosse um porco, e oculta o cadáver. Ele sabia que o Polônio estava lá, está nos autos. Ele sabia que aquela pessoa era Polônio. E depois ainda tenta ocultar o cadáver, inocente. Um inocente que mata uma pessoa sabendo exatamente quem ele está matando. Depois, procura ocultar o cadáver. Matou o rei, poderia simplesmente ter deixado o rei ser enforcado por vergonha. Matou Polônio sabendo exatamente quem ele estava matando. Mandou seus amigos de infância para a morte, escrito pelo próprio punho dele. Segundo, dada a importância do fato de que é um príncipe, perguntamos a algumas autoridades sobre o comportamento dele. Segundo algumas autoridades, ele é uma pessoa tão voltada para a sua vingança que ele não conhece mais sentimentos, ele não tem mais amigos, ele só conhece aquilo que ele deve fazer, que é a vingança. E por que ele não agiu como Laertes, que veio direto no assassino do pai? Porque lhe falta coragem, lhe falta determinação, porque é um covarde atrás de mortes. É um homem que tomou para si a inocência de uma mulher, enquanto que o pai dela, Polônio, dizia: fica longe deste homem, porque ainda que o corpo seja de Hamlet, a cabeça do Estado. E ela se entregou aos amores de Hamlet, para que depois ele e Hamlet dissessem: vá para um convento, ou se torne uma prostituta, porque de ti outra coisa não há que se esperar. Isso porque no reino da Dinamarca, a mulher que perde a inocência, a mulher que entrega os seus favores de mulher para um homem, já não é digna de um casamento. Ou vira freira ou vai para o prostíbulo. Essa mulher que entregou o amor dela para ele mandou ir para o prostíbulo, porque lhe falta empatia, lhe falta consideração. E depois mata o próprio pai de Ofélia, aquele homem que ele tratava como velho, chato, sabendo que era a mãe da mulher que ele cansou de desfrutar na cama. Hamlet mata o pai, manda Ofélia para o prostíbulo, ou talvez não